Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Visão Consultiva. Eu sou o Guto Schneider e hoje estou com a minha querida colega do BNI, Rogério. Rogério Barcelos, boa Rogério tarde, bom Barcelos. dia, boa noite para vocês. Exato, porque a galera assiste de manhã, de tarde, de noite, inclusive atemporal, né? Porque vai para o YouTube. Madrugada, boa madrugada também. Tá valendo. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui na sua presença, na presença das câmeras, para a gente conversar à vontade. Show. Você como uma especialista em experiência do cliente, já comecei meio errado aqui, porque eu te ofereci um café frio. Te peço desculpa, tá inclusive gravado aqui. Próxima vez vai ter uma experiência, um café melhor, até porque a gente está sempre procurando melhorar essa questão. Mas... Você sabia que eu só tomo café Nespresso? Esse é café Nespresso? Não, né? Não é Nespresso. Não. Sabe por que eu tomo café Nespresso? Porque ele tem uma história. Toda empresa que se preocupa com a experiência do cliente, ela tem uma história por trás. O café Nespresso, ele usa insumos, tá, de 900 agrônomos na Itália. E o que acontece com esses 900 agrônomos? Eles têm um estudo científico a respeito de cada grão que é colhido, entendeu? A forma com que ele é processado, e daí nasce o verdadeiro café. O café bom, né? Que é o Nespresso é bom. E isso que é a experiência do cliente. É o cliente saber da história por trás de uma empresa. Ok. Entendeu? E ainda, pura curiosidade, você sabe sobre os sabores dos cafés? Não sou barista. Ah, Não ok. fiz curso de barista. Mas a experiência da A Nespresso? experiência, sim. A experiência da Nespresso e outros cafés também que eu já provei, né? Mas só que o da Nespresso, ela tem essa história, ela tem essa ciência atrás da empresa dela, atrás do nome dela. Por isso que eu acho importante isso de você colocar uma história por trás da sua empresa. Porque quem fala na Lume, por exemplo, não sabe o que é a Lume, como é que você chegou aqui, o que tem por trás disso, como é que as coisas acontecem. Quando você fala isso para o seu cliente, ele já começa a te perceber de outra forma, é o olhar do cliente. E esse olhar do cliente já começa a experiência. Entendeu? Então, é por aí. Ok. E tem outras empresas também com várias histórias bonitas, que eu ficaria até amanhã aqui falando. Então, o espaço é para isso. Porque eu acho que, conforme você vai contando essas experiências, vai desmistificando como as pessoas que estão assistindo a gente podem falar, putz, eu posso trazer essa experiência para dentro do meu negócio. Inclusive, provavelmente deve estar dentro do seu repertório de uma certa forma. Tem um cliente meu falando assim, que ele gostaria de trazer uma experiência Disney para dentro do espaço dele. Né, que muita gente fala sobre a Disney, eu já estive lá e realmente é um mundo mágico. Mas é isso, pode se aprofundar nessa experiência, nesses projetos que você já se envolveu, e a partir daí a gente vai fazendo algumas perguntas e contando algumas histórias. Só para concluir a questão da Nespresso, o alumínio todo que eles usam, todo o alumínio que eles usam lá é reciclável. Então, eles têm uma usina, né, parceira, que recicla todo aquele material. Ou seja, a sustentabilidade, o ESG. É uma empresa preocupada com ESG. Ok. Entendeu? E eles acabam se promovendo por conta disso. Mas eu acho que é natural. Eu acho que é uma coisa natural. Eu acho que se as empresas se preocupassem antes com a experiência, tudo se tornaria natural. No sentido de quê? De que eles beneficiariam o seu próprio negócio por meio dos benefícios que aquele produto entrega, né, no quesito de experiência mesmo. É tão difuso eu falar de uma empresa como a Nespresso, porque eu aprecio essas empresas que têm preocupação com a sustentabilidade do planeta. Tá bem na moda isso, né? Sustentabilidade do planeta. E que se preocupa também em atender a necessidade do cliente. O que o cliente de café quer? Sabor. Ele quer tomar um café e saber que aquilo ali tem uma ciência por trás. Não é uma coisa que você pegou café X, Y, Z com mais milho, com mais arroz, com mais não sei o quê, e colocou tudo e moeu. E a gente toma. E paga R$ 37. Okay. Entendeu? Né? R$ 37 no supermercado. Sim. E, em contrapartida, uma cápsula de Nespresso custa R$ 2. Que você compra também, que eu não acho caro. Mas só que é rico, é um produto rico, por conta de tudo que engloba, toda a história da Nespresso. Eu poderia ficar aqui contando várias horas sobre essas histórias e outros cafés também que são muito interessantes.
Tá, dentro dos tipos que você, dos supertipos de empresa que você está acostumado a trabalhar. Indústria, comércio, serviço, onde você hoje? Saúde e varejo. Saúde e varejo, ok. Então, vamos pegar ali dentro do ambiente de saúde. Você falou da Disney, né? Antes, Ok. né? Aham. A Disney é uma empresa de quantos anos? Senta e cacetada já. Você sabe a história da Disney? Talvez eu vá errar algumas coisas, mas lá dentro eu assisti a história, né, do Walt Disney, que ele era desenhista, foi pra guerra e tal. E ele acabou criando um parque porque a filha dele queria ir brincar e ele não tinha tempo para cuidar da filha dele. Até essa parte aí eu sei. Tem essa parte, é a parte que todo mundo conhece, né? Mas o que eu quero falar para você é o que você vive lá dentro. Ele demorou muitos anos para perceber, tá, que o cliente, que é a razão de viver da empresa. Sim. O cliente é o responsável pela lucratividade e pela longevidade da empresa dele. Então, ele quis transformar aquilo ali, a experiência, ele faz um palco, né? A Disney é um palco de várias experiências acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu tenho várias histórias de várias pessoas que já foram sobre perda de... Tem um fato muito importante que uma pessoa, tinha um casal que foi lá passar uma temporada, né, na Flórida, e foi ao parque. E ela estava com um óculos muito caro, acho que é o óculos da Miu Miu, da Chanel, não sei o quê, um óculos lá caríssimo, e perdeu esse óculos No parque. no parque. Ok. Perdeu esse óculos no parque. E o tempo de resposta para cada colaborador deles é menos de 50, menos de 30 segundos. Então, o colaborador ele tem autonomia, isso é um fato muito importante, que ele tem autonomia de resolver qualquer problema que tiver ocorrendo na frente dele. Então, eles têm vários colaboradores, né, que são os atores de toda aquela encenação, que é a experiência do cliente. Todos os atores eles têm autonomia de resolver. E nisso ela perdeu esse óculos. Aí está perdendo, procurando, e vai aqui, vai ali, procura, não encontrou o óculos. Aí o colaborador chegou para ela e perguntou o que tinha acontecido. Ela falou assim, é um óculos assim, assado, você tem uma foto desse óculos? Ela mostrou a foto do óculos. E foi andar. Ele falou assim, não, vamos providenciar, vamos encontrar, né? Nós acreditamos que vamos encontrar, porque, embora seja um espaço grande, ninguém pega nada de ninguém aqui. Sim. E vamos encontrar esse óculos. E ela foi, passeou, jantou e voltou pro hotel onde ela estava. E quando ela chegou lá, tal foi a surpresa que tinha o óculos dela lá em cima da cama. Ou seja, o colaborador providenciou a compra de um óculos novo para ela, semelhante ao que ela tinha. Comprou um óculos? Comprou um óculos lá, semelhante ao que ela tinha perdido. Entendeu? Aí ele falou, aí escreveu um bilhete muito, né, muito carinhoso, falando assim, nós não encontramos seu óculos, mas encontramos um substituto, espero que seja à altura. Então, assim, esse carinho, esse cuidado com o cliente, esse cuidado, essa atenção que se dá a todo cliente, qualquer cliente que seja, dentro do parque, eu acho fenomenal. Ou seja, essa pessoa contou isso para o mundo. Essa experiência foi contada para o mundo. E cada pessoa que ela conta, a pessoa, poxa, eu quero ir. Sim. Agora, Porque... mais uma vez, inclusive. Mais uma vez, porque se eu estiver no parque daquele, eu vou me sentir seguro. Então, a pessoa se sente segura. Qualquer coisa que acontecer, eles vão resolver. Sim. A gente está falando ali de Disney, que é um parque gigantesco, bilionário. Eu quero mais um cafezinho. Vamos com mais café. Não é Nespresso, mas eu quero. Tá até bom, sabia? Bom, obrigado, Gabi, por ter feito o café aí pra gente. Tá mais suave, tá parecendo uma prensa francesa. Exatamente. Um negócio, estamos falando ali da Disney, um negócio grande, bilionário, então consegue, de certa forma, Mais de bancar. século, né? Exato, uma empresa de muito tempo e consegue bancar a experiência de um cliente que perdeu um óculos dentro do espaço. Ir lá e comprar um óculos e dar um óculos para aquela pessoa. Mas como é que a gente consegue aplicar, na sua visão, isso a um pequeno negócio, a um negócio que está começando, que tem pouco espaço de tempo, relativamente poucos clientes? Chega, por exemplo, uma clínica médica para você, uma clínica de estética, que está começando a empresa dela, e aí ela fala, olha, eu gostaria de trazer uma boa experiência para o meu cliente. Como você transcreve isso operacionalmente falando? Depende do tipo de cliente. Cliente A, B ou C ou D. Do cliente desse seu cliente?
o cliente do meu cliente. Ok. Eu trabalhei numa empresa de estética masculina, na qual os clientes não queriam ser identificados, eles não queriam prova social, eles não queriam publicação, eles não queriam nada, porque ele tinha todo tipo de tratamento, né? Inclusive tratamentos íntimos. Ok. Então, inclusive até a empresa, até a loja, né, que fica em Goiânia, ela não tem nome na frente. É como se, sabe, sex shop, tudo preto? Sim. É tudo preto. Eu achei, a primeira vez que eu fui lá, achei muito estranho. Eu falei assim, isso aqui é um sex shop. Ela falou, não, isso aqui é uma empresa de estética masculina, cuidados masculinos. Porque aí já começa a experiência. Eu acho que aí começa, porque o homem que vai numa empresa dessa, que ele não quer ser identificado, ele não quer aparecer entrando, ele não quer aparecer saindo, ele não quer fotografar, ele não quer aparecer na rede social, ele quer resolver o problema dele. A experiência começa quando você começa a resolver o problema dele, que é a discrição. Aí começa a experiência, porque se você montar uma empresa dessa e tiver, né, ali a amostra, para quem quiser ver, quem tiver, igual motel. Em motel você entra ali rapidinho, a moça nem te vê, nem você nem vê. A moça te vê, mas você não vê a moça e entra. Sim. Mesma coisa essa clínica. Esse comparativo é muito interessante, né? O Ok. motel com a clínica de estética. Mas aí a gente foi desenvolvendo, a partir daí, a questão da necessidade, porque a experiência começa na necessidade. Ele tinha necessidade de quê? De segurança, de confiança. Quais são os valores que essa empresa tem que passar para ele? Segurança, discrição, o próprio cuidado, a excelência, a qualidade dos serviços prestados. Eu acho que ali as meninas biomédicas, as assistentes, elas eram muito discretas, não tinha muitas perguntas, tinha simplesmente uma coisa bem formal, era bem formal, porque o cara ia tratar uma calvície, tá Ok. certo? E, geralmente, a estética masculina, ela está no cabelo. Quando não tem cabelo, é na barba. Primeiro é o cabelo. Os homens se preocupam mais com o cabelo. Pelo menos, assim, o cliente daquela clínica Sim. preocupava mais com o cabelo. Então, eles tinham tricologia. E ele não queria fotos, ele não queria antes e depois. Especialmente publicado na internet. Não queria que publicasse. Não tem. Se você for no Instagram dessa clínica, não tem nada publicado antes e depois de homens, porque eles não queriam aparecer. Então, a experiência começa aí. A experiência começa e eu acho que ela termina aí. E outra coisa, a experiência é sinestésica. Tem que ser sinestésico. Tem que ser tato, olfato, audição, visão. Tipo quando você vai na Melissa e você tem aquele cheiro de chiclete do... Cheiro de chiclete. Aí você está passando e você entra por conta do cheiro. Que delícia. Entendeu? Igual essas casas de perfumes. De perfumes de ambientes. Aí você sente uma vontade incrível de entrar. Por quê? Porque o olfato chama. Entendeu? O olfato chama. Então, a gente fez um trabalho muito legal a partir da discrição e da confiança. Ou seja, nenhuma foto, nenhuma menção, nada, nada. E lá tinha o quê? Tinha uísque, tinha gin, tinha tônica, tinha charuto. Entendeu? Então, tinha um espaço, tinha uma antessala que eles ficavam esperando, e era horário marcado, né? Nenhum encontrava com o outro. Então, a clínica vivia cheia. Eles davam espaço de 15 minutos entre um cliente e outro. Então, é muito importante você entender essa necessidade do cliente. Então, o cliente daquela clínica não queria aparecer, então ele não aparecia. Não via outras pessoas, não tinha sala de estar. Tinha uma sala com uma cadeira apenas. Era uma coisa, né, bem assim, para a gente que gosta de muita gente, né, pelo menos eu, é bem chegar num lugar onde só tem você, entendeu? Um ambiente fechado, só tem você, que tem café, tem uísque, tem gin, tem água, tem Coca-Cola, tem não sei o quê, tem não sei o quê, não sei o quê. Aí você é atendido, pronto, vai embora. E ninguém te vê nem entrando nem saindo. 100% discreto. 100%, somente as atendentes que te viam e a especialista. Então, isso deu certo. Tá? Isso deu certo, porque por conta dessa necessidade do paciente de ser bem atendido, de horário, né? Não tinha ponto de fricção. O que é ponto de fricção?
Não tinha, o senhor pode chegar 10 minutos mais tarde? Não tinha isso, o horário era fiel. Ele não contava com ninguém, isso é um ponto de fricção. Não tinha que remarcar horário, nunca remarcar horário. Pelo menos os 3 meses que eu fico lá, porque eu faço gerenciamento da experiência do cliente, eu fico 3 meses na empresa. Os 3 meses que eu estava lá, não teve nenhuma remarcação, não teve nenhuma falta de especialista nem de atendente. Então, essa é a confiança que o paciente, né, que o cliente, que depois vira paciente, necessita de uma empresa daquele nível. Sim. Então, há empresas e empresas, certo? Os processos deles estavam bem resolvidos, né? O processo de marketing estava bem feito, o processo de RH também estava, as contratações, né? O processo de RH estava bem feito, o processo jurídico também, a área jurídica. Então, todos os processos, eu não mexi em processo nenhum, porque geralmente quando eu entro numa empresa, faço gerenciamento, eu começo pelos processos. Sim. Né? Outras empresas de saúde também eu tive que mexer em todos os processos, porque estava tudo imbricado um no outro. Né? Então, Esse é o mal da consultoria, a gente acaba pisando em outras caixinhas também. Pisando em outras caixinhas. E os 2 pilares que eu trabalho são processos e pessoas. Eu melhoro pessoas para que elas melhorem seus processos. Né? Os processos para pessoas. Então, eu transformo pessoas para empresas e eu transformo pessoas para negócios e negócios para empresas. Não, eu errei. Transformo pessoas para negócios e negócios para pessoas. Ok. Entendeu? Uma coisa leva a outra. Enquanto os processos não estiverem prontos, as pessoas também não estarão. Isso é uma coisa bem comum aqui, inclusive outros consultores que passaram por aqui, bate-se muito na tecla do processo. Porque, as pessoas seguem coisas que estão na cabeça delas, e aí vira esse balaio de gato, que você estava comentando, de outros negócios, e aí normalmente o consultor começa arrumando o processo. Cara, segue esse fluxo, parece trivial, mas faz toda a diferença, né? De você deixar aquilo ali bem organizado, aquele processo bem organizado, e as pessoas seguirem aqueles processos que precisam ser feitos. Inclusive, a gente está agora, nesse momento, aqui na parte da consultoria, com um engenheiro de produção organizando os nossos processos. Justamente porque, internos, né? Olhando dentro de casa. Porque eu sei que isso é importante. Então, faz realmente todo sentido você deixar um processo bem organizado e colocar as pessoas seguindo aqueles processos. É porque é a base, né? Sim. É a base. Primeiro você tem que ter um modelo de negócio, depois você tem que ter processos estruturados, e depois você tem que ter pessoas engajadas que vistam a camisa. Aí é onde me entra outro serviço meu, que é treinamento, né? Que eu faço com que as pessoas se engajem no negócio, que elas entendam o propósito, entendam a missão. Eu não vou lá e falar assim, tem que vender assim, tem que vender assado, tem que atender assim, tem que atender assado. Não. Eu vou num processo de autoconhecimento, né? Primeira pessoa tem que se conhecer, tem que ver o propósito dela para entender se aquilo está alinhado com ela, a empresa está alinhada com ela. E geralmente não estão. Geralmente os colaboradores não estão alinhados. Por quê? Porque começa pelo RH, a contratação. Eu trabalhei numa outra empresa de nutrição que ela contratou as atendentes todas para serem atendentes, atenderem o cliente, entregar os pratos, né, atender, entregar os pratos, etc. e tal. E depois de 1 ano e tanto que elas estavam lá, ela começou a colocar metas de vendas. Aí as meninas falaram assim, nossa, como é que eu vou fazer? Ficaram loucas, né? As meninas ficaram loucas porque elas não cumpriram a meta. E eu acho que até hoje não cumprem. Por quê? Porque dentro do meu treinamento tem análise de perfil. Sim. Perfil profissional. E Então, elas tipo não... um DISC? Hã? Tipo um DISC? É tipo um DISC, Ok. mas uma coisa menos complicada, né? menos aprofundada. Ok. Que superficialmente dá para a gente ver os perfis que as pessoas têm. E elas não têm perfil de vendedora, eram 6 colaboradores, não têm perfil de vendedora. E então tiveram que aprender a vender. Né? E eu tentei. Só que quando você entra numa empresa que você não tem tino nenhum para vender e te impõe uma venda, aí você se embanana. Sim. Né? Você não faz o que tem que fazer. Mas eu fiquei também... Eu só dei um treinamento lá, eu não fiz gerenciamento. Eu acho que elas não estão ainda vendendo. Isso acontece também. Normalmente, quando eu chego nesse ponto, eu falo para o cliente, falo, olha, manda embora. Ou bota em outra área, porque não vai dar resultado. Aí tem outro problema, tem a questão da rotatividade, né, do turnover. Aí tem problema. Ou seja, uma empresa tem vários problemas. Sim. Né? Para você chegar a atender bem, a uma experiência e vender,
você tem que ter o antes, né? O antes da contratação. Tem que fazer uma contratação muito, muito focada, muito direcionada à experiência do cliente, ao cliente, porque o cliente é a razão, né? Sim. Ele é a razão de tudo. Então, não adianta você contratar um pedreiro e queira que ele se transforme no mestre de obras. Não vai. Não vai. Contratar um atendente para atender o WhatsApp, ficar lá o WhatsApp o tempo todo, e daqui a pouco ela tem que começar a vender. Não vai. Entendeu? Porque cada pessoa tem um perfil diferente. Os padrões, eles são iguais, né? O padrão de cada perfil, ele atende a várias necessidades pessoais. Então, se você não tem habilidades de conversar com o público, você não é expansivo, se você não tem a técnica de comunicação e nem gosta de gente, Sim. como é que você vai atender o público? E as meninas lá não gostavam muito de gente, elas são tímidas, né? Então, ficou meio difícil, mas eu espero que dê certo. Ok. Então, porque a gente também tem que demitir a empresa, né? Sim. A gente se autodemite, porque a consultoria é um processo, né? São passos que você cumpre, são passos que você tem, e ele culmina no cliente. Se uma parte dessa, que é o RH, que é o colaborador, que se ele não satisfaz a necessidade do cliente, tem um fato muito, muito legal que aconteceu comigo, né? Eu estava querendo comprar um óculos, eu não, a minha irmã estava querendo comprar um óculos, e ela me deu três modelos de óculos. Minha irmã, eu quero esses óculos aqui. Aí o colega lá do Beni tem uma ótica. Aí, Ok. obviamente, fiz a referência, vamos lá conversar. Aí conversei lá, eu quero um desses modelos aqui, né, ou parecidos, que não sei o quê, e lente. Aí ele, não, então vou lá passar para a ótica, que a menina vai te atender. Aí, conversando com a menina perguntando sobre lente. Sobre lente. Ah, mas é lente tal, como é que é a lente tal? E eu perguntava à minha irmã. Aí eu fiquei fazendo essa intermediação, né? Aí, a lente tal, aí tem qual tratamento que é? Aí eu perguntei, tratamento da lente? Tratamento, né, que ela está fazendo? A minha irmã, não, tratamento, eu já faço tratamento, já tem 20 anos, que eu tenho 20 graus no olho, né? Já tem 200 anos, desde quando eu nasci que eu faço tratamento, né? Aí a menina demorou 3 horas para me falar que era o tratamento da lente. Se era lente, sei lá o quê, porque Antirreflexo, era antirrisco. outra coisa, Swift. Ok. Por quê? Porque minha irmã tem um alto grau de miopia, né? Então, ela tem que ter uma lente especial. E ficamos conversando o dia inteiro sobre essa lente. Aí eu pensei assim, cadê as armações? Porque eu vou colocar, minha irmã vai colocar a lente onde, né? E eu tinha mandado as fotos para ela. Minha irmã mandou as fotos e mandei a foto para ela. Então, ficamos nessa. Ficamos o dia inteiro. Aí, daqui a pouco, ela mandou o orçamento da lente. Da lente, sem o óculos. Sem os óculos. Aí eu falei assim, e cadê as armações, meu bem? Ela falou assim, não, mas você não queria só lente? Ué. Aí eu falei assim, aí eu mandei a foto para ela de novo. Eu falei, por que eu mandei essa fotinha para você? Para quê que eu mandei? Me explica o porquê que eu mandei essa fotinha para você. Ela, mas eu pensei que só fosse lente. Aí ela me mandou outras. Eu falei assim, também acabou. Perdeu o cliente, perdeu. Sim. Perdeu. Porque lá no início, quando eu tivesse mandado as fotos para ela, ela devia ter perguntado para mim: a senhora quer lente e armação? Eu já tinha falado para ela lá na frente, lá atrás, né? Armação mais lente. Já tinha falado 2 vezes para ela. Só que ela não, ela passou por cima. Por quê? Ela cometeu um grave erro. O erro de quê? Não perguntar a minha necessidade. Sim. Não validar a minha necessidade. A senhora está precisando de lente? Aí eu falaria, não. E sim, estou precisando de lente, mais armação. Ela, validou. Ela não perguntou nem um minuto se eu precisava das duas coisas. Nem um minuto. E foi me falando só lente, só lente. Eu achando esquisito, né? Eu falei assim, não, então tá. Então as armações devem ter. Né? E ela já está só fazendo ela já um orçamento completo aqui para... ela já foi à frente, ela está um passo à minha frente. Só que não, ela estava 3 passos atrás. Aí ela, não mexemos com esse tipo, não mexemos com esse tipo de armação. Uai. Não tinha nem que ter começado a conversa. Não é? Ela tinha que ter validado a minha necessidade. Então, o que o colaborador não faz? Ele não valida a sua necessidade. Ele vai naquilo que ele já sabe. Ele vai naquilo que ele está acostumado. Ele vai naquilo que ele pensa que você quer. Sim. Então, o erro é não validar a necessidade do cliente. Esse erro é gravíssimo. Eu fiquei indignada, porque eu passei quase o dia inteiro tentando, né, vender para o meu amigo e a menina entendeu tudo errado.
E não adiantou de nada também, né? Porque já tinha morrido no início da conversa ali. A minha irmã falou assim, olha, eu não quero só lente não, eu quero armação também. Eu falei, então tá bom. Ok. Se você tivesse prestando serviço para eles, assim, algumas coisas ficaram óbvias aqui, mas dentro da entrega do seu projeto e do seu processo, o que você teria feito de diferente? Diferente para essa colaboradora? Para a ótica em si, né? Mas Não. enxergando a ótica, o que você redesenharia com eles ali? Os scripts de atendimento. Ok? O primeiro script é qual é a sua necessidade, o que é que você quer. O que é que você quer. Por quê? Quando eu falei para ele falou para ela. E ela não validou comigo. Ela acreditou não. Ela pegou a informação dele e já veio me dando as informações que ela pensou que fossem. Que ainda existe a probabilidade desse seu colega ter passado para ela só a informação da lente. Exatamente. Aí está o ponto de fricção, ponto de atrito, que não deve ter. Então, houve a falha de comunicação, um ruído enorme, que me causou uma perda de tempo enorme, porque eu não tinha nada a ver com aquilo. Uhum. Entendeu? Então, esse ponto de contato, que é o WhatsApp, ele tem que começar validando a necessidade do cliente, validando todos os pontos dele, todos. Não é só o que a empresa quer vender. O que a empresa quer vender é o mínimo. Sim. É o mínimo. E sim o que o cliente deseja. Ok. Resultado, ela comprou num lugar muito mais caro, a lente muito mais cara, mas que tinha armação. E tinha uma boa experiência. Não passou por você, nesse caso? Não. Ela só te passou o feedback, falou, Ela mano, falou eu assim, ó, comprei aqui no outro lugar. Comprei em outro lugar, paguei X valor e o óculos já está na minha casa, 2 dias depois. Entendeu? Então, não sei quanto tempo eles levariam para me fornecer, se tivesse armação, né? Sim. Provavelmente, dado o histórico, né? Mas sempre acontece. Por Dá uma quê? enrolada. Porque, olha só, o colaborador ele não chega lá na empresa pronto. Sim. O colaborador, às vezes, o primeiro emprego dele. O colaborador não sabe vender. Ele gosta de vender, gosta de gente, gosta de atender, gosta de falar, gosta de falar, mas ele não sabe entender o que o cliente quer. Então, o que acontece? Tem que ter o treinamento. Meu treinamento de comunicação comunica, atende e vende. Uhum. Entender quem comunica bem, atende bem e vende bem. Né? E é um processo que eu faço de 8 semanas que ele abre a cabeça. Uhum. A razão da empresa existir é porque eu tenho cliente. Se eu não dou atenção para o cliente, se eu não sei o que ele quer, tá? Se eu não atendo ele bem, meu tempo de resposta para o cliente não é o tempo de resposta mínimo possível, esse cliente vai no outro estabelecimento. Por quê? A concorrência existe para isso, para mostrar quem é bom e quem não é. Sim. E quem vende muito não é sinônimo de qualidade. Isso eu quero, né, deixar bem claro. Quem vende muito não é sinônimo de que quem tem produtos de qualidade. Quem vende muito é porque tem gente que gosta de gente ali, trabalhando nos pontos de contato. Tem uma boa experiência. Entendeu? Então, quantas as vezes você vai numa loja, quantas as vezes você chega numa loja e você fala assim, eu quero um vasinho desse com essas plantinhas, aí a moça te mostra o vasinho, te mostra não sei o quê, e você só quer o vasinho. Sim. Aí aí você fala assim, eu fui na casa de um amigo meu, eu fui lá na empresa, na Lume, e vi um vasinho desse jeito, e ele falou, comprou aqui. Aí ela mostra, mas tem esse, mas tem outro, mas tem outro, mas tem outro, mas... Aí você olha pro vasinho e você fala assim, nem... É capaz de não querer mais nada agora, só pela encheção de saco. Não dá. Aí você chega numa loja também e fala assim, eu vim comprar uma calça. A mulher te mostra vestido, saia, short, blusa. Esse é comum. Aí eu não compro, cara. Eu não compro. Ela pode ter a maior boa vontade do mundo. Só que ela não entende que a minha necessidade era comprar uma calça ou um short, uma peça só. Ela não entendeu isso, ela não captou a minha necessidade. Então, o colaborador tem que captar a necessidade. Eu tava com a do calçado na cabeça. Eu já tenho um ranço de ir em loja de calçado por conta disso. Que eu chego lá e falo, quero um tênis preto de corrida, assim, acessado, tipo esse aqui, ó. E o cara chega até com um calçado social para mostrar para mim. Vem meia, e vem calçado, vem tênis, vem sapato, vem sapatênis. Eu falo, não, cara... É porque ele quer cumprir meta de vendas. Nossa, cara, puta aí... Esse é o vendedor chato. Você lembra que tem essa... Eu não sei, essa crença de que todo vendedor é chato?
Você pegou isso ou você é novo demais para saber? Porque, Eu ouço isso também. pois é, todo vendedor é chato. Por quê? Por conta dos vendedores venderem enciclopédias, que não é da sua época. É da minha época. Enciclopédia, não é não. É assim. Eu estudei enciclopédia. Eu fiz trabalho de escola em enciclopédia. Não, mas você não é tão novinho. Eu tenho 32 anos. Hã? Eu tenho 32 anos. Não, mas não pegou enciclopédia, não. Ué, então, é Barça, enciclopédia, É aquela outra lá, não Dicionário sei. Aurélio. Usei tudo isso aí pra Pois é, então pra você fazer. Mas é um bom estudante, você é um bom estudante. pequenininho. Então, todo vendedor de Barça era insuportável, eles batiam na porta das casas. E eles ficavam 2 horas mostrando para você a riqueza que tinha aqui a enciclopédia. A minha mãe comprou 2, uma Barça e tinha uma outra concorrente. Ambas ela comprou. Então, lá em casa tinha uma biblioteca não, um armário só de enciclopédia. Nossa. 2, iguais. Eu vou falar pra você que eu queria quando eu era criança, mas era muito caro. Meus pais não tinham bala na agulha pra comprar. Eu ia na casa eu tinha uns 2 colegas que tinham. E quando eu tinha que fazer trabalho, eu ia na casa Ia deles lá. pra... Não tinha Google na época, né? Não tinha nem computador direito. Aquilo ali era um mundo, né? Nossa, Era maravilhoso. eu gostava. Então, Mas não é sobre isso. a expressão todo vendedor é chato foi dali. Foi dali. Justo. Foi dali, assim, né, uma das histórias que a gente conhece mais perto é o vendedor de enciclopédia. Sim. Só que até hoje tem vendedor chato. Você está falando não, o cara está insistindo. Você está falando não, o cara está insistindo. Eu tive um programa aqui com um querido amigo Albert. Albert, um abraço pra você. Albert Guedes? Exato. Ele falou assim, cara, olha que bizarrice da humanidade. Todo mundo adora comprar. E todo mundo odeia vendedor. Tipo assim, não existe uma pessoa que não gosta de comprar. E ela odeia o cara que tá ali no papel de fazer a venda. E uma das coisas que ele faz é destrinchar isso, né? Pra empresa de vendedor e tal. E eu falei assim, cara, isso faz todo sentido. Porque realmente a gente odeia vendedor. E justamente por conta dessa chatice. Você chega lá e fala, oi, tudo bom? Quero uma calça. E te oferece Pois é. 1000 coisas que não tem nada a ver com a porra da calça que você quer comprar. Mas aí que entra a experiência, né, cara? Você não pode ser um vendedor, você tem que oferecer a experiência. Tem uma livraria lá no Westminster, que tem até um quadro seu ali, né? No Reino Unido, de Westminster. É Holmes. Desde 1750, essa livraria não, estava falando enciclopédia, essa loja de infantil vende. Então, outra pessoa também que foi lá, né? Disse o seguinte, que ele levou as 2 crianças, a esposa, ele foi com a esposa, levou as 2 crianças, porque são de brinquedos infantis, uma loja de brinquedos infantis. E chegou lá, tinha um concierge. De cara, já tinha alguém na porta esperando. Para fazer um atendimento. Aí ele achou diferente, porque tinha um cara lá todo, né, bem vestido. Aí, vocês querem entrar? Eles estavam passando, né, já iam entrar. Vamos entrar? Vamos. Aí esse cara fez o quê? Foram 7 andares. Ele levou, em cada andar, tinha uma carruagem, era na época de Natal, né? Ou uma poltrona com o Papai Noel ali. Todos os andares tinham um ponto desse característico. E para chegar nesses pontos, que ficavam lá no fundo da loja, você tinha que passar por toda a loja. E os departamentos. Né? Todos os departamentos, mas o foco dele era levar você naqueles pontos cruciais ali. Para você ver Interessante a riqueza que tem aquele ambiente, que não era só vender, era proporcionar que as crianças tirassem foto com o Papai Noel, né, na carruagem do Papai Noel, que era mostrar o urso polar, que lá, aí ele conta a história, que lá em 1900, sei lá das quantas, aquele urso foi na cidade, entendeu? E pegou umas crianças, e as crianças, aí, que correu atrás das... Ele inventou uma história. E as crianças, as filhas dele, um de 4, outro de 8, ficaram abismadas com a história. E no final o urso era bom. Né, um ursão assim, aí sentaram, tipo um cavalo, né? Aí colocou as crianças para sentar no ursão e tirou foto, entendeu? Então, assim, a atenção que ele deu para a família foi excepcional. E cada lugar que ele levava tinha um suquinho, um biscoitinho, um bolinho, e as crianças paravam e comiam. Um café Nespresso. Um café, não sei se tinha café Nespresso, né? Eu só sei o seguinte, que eles ficaram 2 horas na loja. Como não comprar alguma coisa? Sim. Como Você não se sente comprar? até em dívida, né? Quando você fala assim, pô, tive uma experiência tão legal aqui dentro. Como não comprar um presente para cada criança? Sim.
Tiraram foto com esse concierge, fizeram uma farra. E eles conheceram os 7 andares da empresa. Legal. Ou seja, precisou de alguém ficar na porta esperando o cliente, envolver o cliente em toda a loja para o cliente comprar. Não é um vendedor. Esse cara é um artista, porque a cada lugar que ele levava, ele contava uma historinha. E as crianças adoraram. Tiraram fotos, 1000 fotos daquela loja. Ou seja, o marketing aí, indireto. Fora que eu estou contando para vocês, né? Da loja lá. Sim, sim. É porque reverbera, né? Elmes. Interessante. Se não me engano, é esse nome, Elmes. Eu vou dar uma mastigada aqui que a gente pode melhorar de experiência aqui dentro. Não é? Foi o que você fez comigo. Eu cheguei e você foi me mostrar todos os ambientes. Só que eu sugiro que em cada ambiente tenha Uma experiência. uma coisa diferente. Ou uma cadeira, tem uma coisa diferente, um café. Aí tinha que sentar no ambiente e sentir o ambiente, ou um som ambiente, um sonzinho também tem que ter. Pessoas são sinestésicas. Se você der o que olhar, gostar, o que ouvir, o que sentir e o que pegar, pronto, ganhou. Vou pegar meu telefone ali e fazer uma anotação, E o que comer? Essas aulas, é isso, entendeu? Esse programa serve para isso, porque você chega com um especialista e ele te dá uma sacada de negócio. Obrigado. Eu vou pegar meu telefone ali. Vai lá. Pode ir falando, finge que eu tô aí na sua frente. Vai lá. Entendeu? Eu acho que as pessoas, as empresas não entendem que somos pessoas, os clientes são pessoas, tá certo? E pessoas são o quê? São emocionais. Emocionais. Eu, quando vou numa loja, eu quero, além de comprar, eu quero sentir aquilo ali. Você pode notar, quando você vai numa loja de roupas, tá aquele tum, 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 tum. Aí você fica, puxa vida, se você gosta daquilo ali, você fica motivado a comprar. Não é? Nossa, já me gerou vários gatilhos mentais aqui. Ou então você compra rapidinho e sai fora. Sim. Se você chega no supermercado, tá tocando a música sertaneja, Nossa, eu não suporto. Mas é porque eu particularmente não gosto. tem 2 supermercados do Sudeste, eu moro lá, né? E que eu não vou mais. Não piso mais os pés. Porque Aonde? Hã? Eu moro no Sudeste também. É? Eu faço compra no Dona, que a música é sempre... É um popzinho, bem suave. É o Bela Via. Ok. Nunca, Bela Via. É novo lá? É novo, lá na 1, 2, 4, lá. 304. Isso. O Bela Via, eu cheguei lá, tinha um sertanejão. À noite, depois da aula de filosofia, né? 10 horas da noite, cheguei lá, o sertanejão. Nossa. No meu ouvido. Aí eu cheguei e não estava muito alto, não, né? Aí eu estou fazendo as comprinhas lá, um café, que não sei o quê, um café de R$37. E estava lá, eu falei assim, gente, eu estou comprando aqui nesse supermercado e essa música no meu ouvido não está me agradando. Eu tinha que comprar umas 5 coisas, acabou que eu comprei só 2. Aí eu cheguei para a moça do caixa e falei, que merda é essa? Desculpa. Eu engasguei, eu tava tomando... Eu falei na cara, porque eu fiquei tão indignada. Para desengasgar agora. Eu fiquei tão indignada, eu falei assim, 10 horas da noite, eu estou nesse supermercado aqui, estou fazendo um favor de vir aqui 10 horas da noite comprar nesse supermercado aqui um café que mais ou menos... Não era um Nespresso. Não era um Nespresso, mas o café mais ou menos. Eu tinha 5 coisas para comprar. Aí comprei o café e comprei sei lá o quê, uma laranja, sei lá o quê. Aí aquela música começou a ficar alta na minha ouvido. Aí eu estava indignada já, e cheguei para a moça, coitada dela. Mas que merda é essa? Ela, por quê? Eu pensei, essa merda dessa música, entendeu? Essa música aí, quem é que gosta disso, menina? Ela falou assim, o gerente. Aí eu falei assim, o gerente gosta disso? Ela falou assim, cadê o gerente? Cadê o gerente? Aí chamou o gerente, menina. Aí eu falei Não, a assim... experiência é horrível, né? Aí eu falei assim, você gosta de funk? Comecei assim. Ele falou assim, odeio. Você gosta de piseiro? Aí ele falou assim, também não gosto não, mais ou menos. Se estiver na festinha até que eu danço. Você gosta de valsa? Ele falou assim, também não. O que você acha de você ir lá em casa colocar um funk para você descer até o chão? Você vai gostar? Aí eu te convido para almoçar lá em casa e só toca o funk. Você vai gostar? Ele falou assim, claro que não. Eu falei assim, a mesma experiência que eu estou tendo neste momento, de vir comprar aqui no seu
estabelecimento, e você com essa música que eu considero não boa Para esse momento, né? para esse momento. Justo. Ele, não, a senhora tem razão, que não sei o quê. Eu falei, o nome disso é experiência ruim do cliente. Então, assim, ninguém é obrigado a ouvir a sua música, Sim. entendeu? Eu acho assim, a gente está no Brasil, então acho que um MPB, uma música brasileira, de qualidade, entendeu? Eu acho que vai bem. E não uma música tendenciosa, porque música sertaneja é um público que gosta. Funk é outro público. O MPB, que é a nossa música, né? Nossa O música. pop, né? O pop nosso, Pop. todo mundo gosta. Todo mundo tem uma experiência com pop. Ele, você tem razão, que não sei o quê. Aí depois eu voltei lá, eu falei assim, vou ver de novo neste Se mesmo aprenderam. horário. Se aprenderam. Aí estava tocando Djavan. Ótimo. Eu, É maravilhoso. Aí depois eu fui lá, estava de noite sertanejo. Eu fiz, não volto mais, não. Não volto mais, Mudou não. o gerente. Foi o gerente. Não, ele falou assim, isso é temporário, né? Temporário. Ok. E eu também, aquele supermercado lá, que eu fui hoje, o Big Box. Big Box, lá na 101. Falei com o gerente lá também. 301. Falei, eu falo, porque eu acho assim, eu mexo com isso. Então, você tem que colocar uma coisa que todo mundo gosta. Se você colocasse uma valsa aqui, não ia agradar todo mundo, porque ela não dá inspiração para o tipo de negócio que você tem. Você tem que ver qual é o tipo. Se for uma área de saúde, uma música, né, baixinha. Se for uma clínica, baixinha, uma coisa que dá para você captar, mas não dá, que fica lá no fundo. Porque, geralmente, quem vai numa clínica tem uma necessidade de melhorar, ou esteticamente, ou de saúde. Sim. Você não vai numa clínica do nada. Vim conhecer, vim passar um tempo aqui. Não. Então, você precisa de uma audição que esteja em nível, tá, da sua necessidade, que é de, estou pensando o que eu vou fazer, será que vai ser bom para mim? Eu quero saber o resultado. Nem se for uma clínica de cirurgia plástica, né? Você tem que colocar uma música que a pessoa tenha condições de raciocinar. Sim. Agora, se for uma loja de roupa, é outro tipo de música. Então, tem que ter cuidado com isso. Aproveita, o que você sugeriria para uma loja de roupa? Uma loja de calçado? Uma música de movimento. Mas não um batidão, um bate-cabeça, não um trance, mas uma música de movimento, um grunge, entendeu? Uma música meio antiga, um negócio mais como é que eu vou dizer? Uma coisa que agrade todo mundo. Músicas que agradam. Tem músicas que agradam a humanidade, né? E não um repertório que agrada só X pessoas. Eu cresci em Rondônia. Dos 10 aos 18 anos, eu morei em Porto Velho. E lá tem uma cultura muito forte de calypso. Calcinha preta, essas coisas. Tecnobrega. E tem uma avenida lá que é uma avenida de comércio, chamada 7 de Setembro. Nossa Senhora. Que derrota! E caixa de sonsaço na frente e parece que é uma competição entre as lojas para ver quem toca a música mais alta. E aí é calypso, tecnobrega, calcinha preta. E por aí vai. E aí volta o calypso e assim, você, na transição de uma loja para outra, você nem sabe o que você está ouvindo, porque tá uma música em cima da outra. Você entra na loja, você não consegue nem falar com o vendedor. Olha, sério, a experiência, assim, quando você falou assim, já me deu aquele... Do inferno, né? Tá lá no inferno. Horrível, Tá horrível. no inferno. Mas, em compensação, a gente estava falando de mercados aqui no Sudoeste, o dono é extremamente agradável. Independente de gostar ou não, mas a música é uma música ambiente, um popzinho bem tranquilo. Eu fui lá comprar rabanada, que é uma delícia maravilhosa. Maravilhosa a rabanada deles lá, maravilhosa. É bom, meu? Fica a dica. E a música é boa, então a experiência é positiva. Boa. Eu já fui lá umas 3 vezes, a música sempre tá boa. Então, o cara percebeu, tá, que tem que colocar música universal, não tem que colocar música de determinados nichos. Porque tem muita gente que ama funk, tem gente que odeia. Música sertaneja ama ou odeia. Ou você ama ou odeia. Sim. Tá? O rock, e mesmo assim, metal, ainda o cara que gosta, ele gosta normalmente de um ambiente específico. Você não fica ouvindo sertanejo no dia a dia. Assim, você ouve quando você vai dançar, sabe quando você vai onde curtir. era o Rajimê? Na 100? Aham, ali Subway, tem o Spoleto ali também. Ok. Era o Rajimê que era comida o quê? Comida japonesa. Japonesa. Aí hoje eu passei lá, tava tocando um piseiro. Um piseiro. Aí eu falei assim, gente, comida japonesa combina com piseiro?
Esse povo está almoçando aqui, comida japonesa, asiática, comida oriental, o que quer que seja, ouvindo piseiro. Eu não entendi, eu não entendi. Então, há de se ter, tá, essa observação do tipo de público que você quer atrair e o tipo de serviço ou produto você vende. Sim. Tá entendendo? Se você vender bota country, se você vender roupas de rodeio, se você vender chapéus, uma música country, tá? Vai. Faz sentido? Faz sentido. Óbvio. Se você vai no restaurante japonês, Tá tocando piseiro, você tem que usar musiquinha japonesa. Trim, trim, trim. Ficar nem se fosse trim, trim, trim. Sim. Ambiente. Sim. Ambiente. Ai, tô lembrando aqui que eu fui numa farmácia. Entrei na farmácia, estava em silêncio, né? Daqui a pouco começa a sofrência. Aí começou a sofrência. Aí eu fiz assim para a mulher. Eu arregalei o olho. Aí o que é isso? Ela, o quê? Eu pensei, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aí ela falou assim, o quê? Eu falei assim, que música é essa? Ela falou assim, ah, não, a menina que colocou aí, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois eles tiraram. Porque, porra... É muito engraçado. Eu acho assim que você quer colocar cultura musical nos lugares errados. A cultura musical você não impõe. Você não impõe. Existe mesmo, pessoas gostam de ter determinado tipo de música. Então, mais? há de se ter... Ah, vamos tomar mais café. Há de se ter esse cuidado, há de se ter cuidado na sua empresa com o tipo de música, com o tipo de café, com o tipo de água, com o tipo de copo, tá? Tudo é olhado, tudo o cliente olha, tá? O piso, tudo o cliente está observando. Sim. Tá? O excesso de palavras, até o excesso de palavras, depende, o perfil do cliente, qual é a persona, qual a persona da sua empresa? Então, são pessoas mais discretas, são pessoas mais expansivas, é o quê? Qual a faixa etária? O que essas pessoas gostam de fazer? Gostam de falar muito, gostam de vir aqui só para dar uma olhada e não sei o quê. Então, você tem que observar que tipo de... Qual é o cliente ideal seu? Sim. É um cliente que gosta de visual, que gosta de coisas bonitas, sofisticado, ou é um cliente mais ou menos, que não tem tanta exigência. Então, você tem que saber qual é a persona dos seus clientes, para você atendê-los da melhor forma. Um cara que é acostumado a tomar em copo de plástico, isso aqui para ele vai ser sensacional, mas ele não vai entender. Ele não vai entender o quão sensacional aquilo é, entendeu? Quando é sentido por quem entende de experiência. Sim. Ele vai gostar, ele vai indicar, mas só que ele não vai entender que tudo que a empresa faz, pelo menos as empresas conscientes que o cliente, que é a razão de viver delas, precisa. Entendeu? Então, assim, qual é o tipo de cliente, A, B, C ou D, que você quer atingir? Se você quiser um D, tudo bem. Você vai colocar para aquela persona o tipo de mesa, o tipo de espessuras das coisas, o tipo de cadeira, entendeu? Se for um cliente A, uma coisa sofisticada, que ele vai prestar atenção, porque ele é acostumado. Então, assim, qual é, né? Eu acho que sem preconceito algum, tá? Com públicos A, B, C e D, e sem preconceito. Só que o empresário tem que entender qual que é a persona dele, para atender a persona dele, atender a necessidade. Se o cara é acostumado a sentar numa mesa qualquer, você não vai colocar para ele uma mesa qualquer, você vai colocar uma melhorzinha. Você vai aumentar o padrão dele, porque o mínimo que você aumenta, ele vai sentir. Sim. O mínimo. Se for um cliente que não é exigente, ele vai entender que um pouquinho que ele tem já satisfaz demais. Agora, se for um cliente exigente, aí você tem que fazer além daquilo ali, colocar uma sofisticação maior em todos os materiais, né, para o tato, cliente que tem apuro no tato, no cheiro, nas coisas. Tanto é que tem essas várias empresas de essências de ambiente, né? Uhum. Que estão aí para isso, para fornecer uma experiência. Um cheiro de uma clínica odontológica é diferente de uma clínica de qualquer que seja, de terapia. É diferente. Os cheiros são diferentes.
Tem até essas empresas, elas até fabricam os cheiros que você deseja. Elas misturam as essências até dar o cheiro que você quer na sua loja. A M. Martin, já sentiu o cheiro da M. Martin? Sim. É único. E aí, para todas as lojas. Todas as lojas, é padrão. Ou seja, a experiência é padrão. Vou falar outra experiência padrão aqui. Tem uma... Ai, gente, eu não gosto de ficar falando assim, eu não vou falar nomes. Mas eu tenho que falar. Tem uma empresa que vende vinho. Tem uma na Asa Norte e tem outra na Asa Sul. Nem vou falar o nome, nem se você me Sem pedir. problema, sem problema. Eu fui na da Asa Norte, eu vi várias falhas ali, falei com a pessoa e ela melhorou, né? Melhorou. E a gastronomia, os pratos maravilhosos. Tudo que eu comi lá estava perfeito, lindo, delicioso, maravilhoso. A apresentação estava tudo maravilhoso. E tinha brusqueta. Brusqueta de carpaccio, brusqueta de não sei o quê, brusqueta de Parma, brusqueta que eu amo, shimeji e shiitake. Amei. Aí eu falei assim, vamos lá, convidei uma amiga minha, vamos lá no Dasa Sul. Né? O vinho, a gente pediu o mesmo, porque eu tinha gostado do outro, vamos pedir o mesmo, e pedir os mesmos pratos, que eu queria repetir a brusqueta. E outra coisa lá, acho que não era arroz negro, não, é outra coisa lá. Esqueci o nome. Aí eu pedi, né? Aí quando chegou, estava totalmente diferente os dois pratos. Totalmente diferentes. Aí eu falei assim, mas a brusqueta lá era grande, aqui é pequena, e a disposição lá no prato é uma, e aqui é outra. Eu falei assim, mas essa brusqueta aqui não é igual à sua mesma loja, né? Sua mesma empresa lá, de Asa Norte? Ela falou assim, não, os chefes são diferentes. Aí eu falei assim, cadê o padrão? Não falei assim, né? Eu falei assim, aí eu falei para ela que tem que ser Se padrão. perguntou, né? O espoleto vende aquele espoleto onde quer que você vá no mundo. McDonald's vende daquele jeito onde quer que você vá no Pode não mundo. gostar, mas é igual. Mas é igual, tá? Todas as franquias, elas têm um padrão que é cumprido. Sim. Aí ela falou assim, mas aqui nossa empresa é diferente. Eu falei assim, pois é. É até incomum isso. Aí eu falei assim, mas não é agradável eu vir no lugar, pedir o mesmo prato que eu gostei de lá, e aqui não tem diferente. Sim. E aqui é mais caro, inclusive. Então, eu acho que esse padrão tem que existir. Então, assim, igual em Martã, onde você vai ter o mesmo cheiro. E outras empresas também, onde você vai ter o mesmo tipo de cadeira. Isso mais a gente está falando mais de franquia. Sim. Mas as empresas particulares também podem Com seguir certeza. um padrão. Com certeza. Podem e devem. Porque se você gosta do vinho ali, você gosta do prato. Se você gosta de alguma coisa ali, você vai frequentar. E onde você estiver no mundo, que tiver aquilo, você vai querer. Sim. Eu prezo por sempre fazer um bom atendimento aqui dentro desse espaço. Tem alguns pontos que você comentou aqui, que inclusive foram coisas que eu anotei, que eu acho que a gente consegue implantar aqui, diria, de baixo custo, alto retorno, para sempre melhorar a experiência. E não é sempre que a gente recebe feedback ao vivo, gravado, na frente da câmera, falando assim, olha, faz isso aqui que melhora. Então, Que bom poder até contribuir. te agradeço por abrir esse cenário. Realmente, o nosso papel aqui nesse bate-papo parece meio estranho no começo, mas você viu que conforme a conversa vai passando, vão surgindo experiências. E esse é o nosso papel aqui dentro, trazer especialistas sempre que tem conteúdo, que tenha uma especialidade, que consiga abrir o cenário. E, claro, no meio do caminho você acaba se promovendo, né? Porque as pessoas... Lembrei de outra empresa, posso falar? Claro. Empresa de luxo, Chanel. Também outra experiência. Não fui lá, tá? Isso foi nos Estados Unidos, não fui lá. O colega meu foi com a esposa e ela foi comprar uma bolsa, né? E levou uma criança, levou uma menina, né? O casal só tem uma menina. O casal do outro lá tinha duas crianças, ele só tem uma menina. Aí, o que acontece? Tinha uma fila enorme para entrar na Chanel. Por quê? Porque eles atendem um cliente por vez. E assim, a Labotan,
né? Assim, outras empresas de luxo por aí não, pelos Estados Unidos. Então, eles tiveram que esperar na fila 1 hora para serem atendidos. Por quê? Porque a Chanel, ela prima pela experiência. Então, você chega lá, você toma champanhe, você toma o que você quiser de bebida que eles têm, ou café. Mas e a experiência da fila? A experiência da fila é a expectativa de você ser bem atendido e de você ser bem atendido e ter o produto que você quer. Tá certo? E aí, esperaram 1 hora. Você acha justo essa troca nesse caso? Justíssima. Ok. Aí eles chegaram lá, né, o casal e a criancinha, e a criança tinha uma moça, tá, especialista em atender crianças, que ficou fazendo as palhaçadas circenses para a menina. Palhaçadas circenses de contorcionismo, de não sei o quê, muito discreto. Né? E entreteu a criança enquanto outra atendente focou na esposa dele. Ele estava lá só de enfeite. Só de enfeite. Focou nela, Normal. ele falava, ela não ouvia. Ele falava, quem ouvia era a esposa, mas ela focou para perceber que tipo de bolsa que é. Tanto é que ela foi focada em uma bolsa e comprou outra bolsa mais cara. Entendeu? Ok. Por quê? Porque a atendente pegou o sentimento dela e o propósito dela em comprar aquele tipo de bolsa e ter ficado tanto tempo. Inclusive, isso é usado. Você ficou 1 hora, porque você vai sair daqui muito satisfeita. Sim. Aí teve teve biscoitinho e café para a mulher. E ele tomou suco e a criança comeu os negocinhos ali. E ao final, ela levou uma embalagem ultra mega sofisticada para ela passear nas ruas, né? Lá de Nova York. E a criança levou o quê? Uma mini bolsa, uma mini Chanel de presente. Entendeu? Que tirou foto e a foto vazou no mundo inteiro. Ou seja, como é que você vai numa Chanel comprar uma bolsa, sua filha ganha uma bolsinha da Chanel? A filha tinha 6 anos de idade. Então, eles ficaram 40 minutos ali. Foi o tempo suficiente, tá? Para a fila, né? Esperar mais um pouquinho e ela ser atendida na expectativa dela. Então, assim, essa experiência, esse meu amigo saiu falando para todo mundo também. Ou seja, vale a pena ficar na fila. Sim. Porque o que você vai receber em troca é uma experiência, não é uma compra, não é uma bolsa. Uma bolsa você pede pela internet, sei lá o quê, alguém comprar para você, não sei o quê. Ah, e outro detalhe, não entra mais de 2 pessoas por vez. Se você tiver com mais 3 pessoas, não entram. As 3 pessoas ficam lá fora. Por quê? Porque a atendente tem que focar em você. Não tem como dar atenção para muita O poder de gente. persuasão. Sim. Ou seja, ninguém sai de lá sem comprar a bolsa. Você tem que chegar lá com bala na agulha. Sim. Então, senão, não fica na fila e não espere, não vá para passear na Chanel. Não vá passear na Chanel, vá para comprar. Sim. Entendeu? Então, esse mercado de luxo, ele serve para nos mostrar o quê? Que um atendente fica especialmente para você. Enquanto o cliente está ali, você tem que atender ele. O que acontece no Brasil não é isso. Você está conversando com a pessoa, está te atendendo, aí vem outra, peraí, aí já mostra, peraí, não, já mostra, peraí. Eu vou embora na hora. Eu vou embora na hora. Loja de sapato é mestre, e de roupa também, fazer isso. Eu não fico. Então, é só isso que eu tinha lembrado. E tem outras experiências, várias. Eu acho que até para a gente não esticar muito e não ficar um programa... Já está muito, já? Tem 1 hora e pouquinho que a gente está aqui. Nossa. Mas é rápido, né? Passa rápido. Você... O que vem para 2026, Rogério? O seu projeto, o que vem para esse ano? Até para você promover, mostrar, né? Falar com as pessoas que te encontram. Eu tenho 4 serviços só. Primeiro é o cliente oculto, que eu faço nas empresas para o empresário entender o que o colaborador está fazendo na ausência dele. Legal, isso aí. O que o gerente está fazendo na ausência dele. Deixa eu contar só um caso aqui. Não, um caso aqui da padaria. Acho que tem 15 unidades dessa padaria em Brasília. Padaria famosíssima no Reclame Aqui. Eu só tenho 2 no meu radar que podem ter essa capacidade, mas vai lá. É índice de audiência no Reclame Aqui, essa padaria.
Aí eu estou lá com a minha mãe no Águas Claras, minha mãe mora lá. Aí eu cheguei lá, sentamos, pedimos a tapioca, pedimos não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Demorou 1 hora para chegar. O café, a tapioca, o sanduba, que não sei o quê, demorou 1 hora para chegar. Tudo bem. E íamos receber um pessoal no dia seguinte, lá na casa da minha mãe, e falou, mãe, vamos comprar uns bolinhos, uns negócios aqui, porque apesar do Reclame Aqui, eu acho a qualidade deles ainda boa. Né? Ok. Eu tinha uma empresa de cesta de café da manhã, lá 20 anos atrás, e foi 30 anos atrás foi quando essa padaria surgiu no Guará. A primeira padaria do Guará. A galera já vai começar, tipo, deixa eu ver o que que é. E eu acordava 4 horas da manhã, porque tinha que entregar a cesta às 5, 6 horas da manhã. Chegava lá, comprava tudo meus negócios de cesta de café da manhã, fazia o maior sucesso, porque a qualidade é impecável. Então, eu fiquei 2 anos frequentando essa padaria. E até hoje eu acho que a qualidade não perdeu tanto, tá certo? Porque um dos proprietários faleceu e eu acho que depois disso o negócio deu uma baixa. Aí eu chego lá, comprando com a minha mãe, aí estou ouvindo, né? Aí estou no meio do negócio e aqui está o pessoal entregando o pão e aqui está a moça do caixa. Aí a menina do pão, 23456. A guria, 23456. A outra, 36920. A outra, 36920. A outra, 59562. A outra, alto. E os clientes tudo no meio. Aí ela, 96526. 96526 não está aqui, não. Aí aquilo foi me irritando, elas conversando, e o cliente tudo no meio da padaria, e o povo ficou assim, o que está acontecendo? Aquilo foi me Conferindo o irritando. pedido, provavelmente, código Exatamente, de os iFood da códigos vida. de pedido, né? Aí não sei o que, não sei o que, gritando. Aí eu cheguei lá na fila e as meninas gritando. Eu falei, mãe, vou sair daqui. Vou comprar aqui, não, vamos ali no Oba, ali, que é atravessando a rua no Oba, né? Vamos comprar qualquer coisa, vou comprar fruta. Não vou comprar aqui, não, né? Aí chegando lá na menina, eu falei assim, por que você está gritando? Ela falou assim, eu não estou gritando, não. Eu falei assim, tá, você está gritando no meu ouvido, da minha mãe, dos clientes todinho aqui. Mas não falei rindo, né? Aí ela falou assim, não estou gritando, não. Aí eu falei assim, cadê o gerente dessa pocilga? Cara, porque eu fiquei tão irritada. Elas falaram umas 10 vezes os códigos. E o povo tudo lá, e o povo indo embora. Sim. O povo É entrava, não desagradável. ficava. Aí ela falou assim, o gerente... E nisso eu já tinha comprado pão, antes delas começarem a gritar, né? Comprei o pão, um senhor que me atendeu, né? Eu falei assim, cadê o gerente daqui? Ela falou assim, é aquele que está vendendo pão. E o cara estava dando pão lá, né? Fornecendo pão. Ele estava do lado da menina, estava gritando. Aí eu olhei assim, ele estava do lado da moça. É, Aí eu falei normaliza, assim, né? ou seja, o gerente não está nem aí, eu também que não estou nem aí. Nunca mais voltei lá. E está no Reclame Aqui. Entendeu? Porque o gerente tinha que primar pela sinestesia dos seus clientes. Eu vou querer ficar ouvindo pessoas gritando, repetindo números? Eu estou ali comprando uma hora agradável de eu fazer umas comprinhas ali para levar para comer depois na casa da minha mãe, para receber pessoas. E as meninas gritando no meu ouvido e alto. Obviamente, gritar é alto, né? Gritando no ouvido dos clientes e o gerente não faz nada. Ou seja, Normalizou. normalizou. E Sim, mas todas aí as o cliente unidades... oculto é bom para isso, né? Porque daí você dá É, o estalo ali na cabeça do... porque eu vivo fazendo cliente oculto. E às vezes o cliente oculto transforma em Reclame Aqui. Mas dessa padaria eu fiz questão, porque eu fui na 304 também, foi a mesma coisa. E eu fui no Noroeste também, a mesma coisa. Então tá muito falha. Aí a menina falou assim: vai lá no setor de indústria, que é a matriz, né? Dessa padaria. Eu falei assim: não vou. Porque se todas as unidades estão assim, é porque o empresário Descasso. ele tem um descaso com o cliente. E se tem, não sei, 5.000 reclamações no Reclame Aqui, dessa padaria, e nenhuma resposta, é porque ele não está nem aí para o cliente. Então, não tem razão de ser de ele fazer alguma coisa, porque todas as unidades têm o mesmo problema. A empresa, então, não só as unidades, é a empresa que tem problema. Então, é quem gerencia a empresa, é o proprietário da empresa, começa lá em cima. E outra coisa, a cultura do atendimento, ela não existe. Não é só vender, entendeu? Não existe esse negócio só vender um produto. Existe você atender a expectativa do cliente, entendeu? Provocar, promover, entendeu? Facilitar uma experiência dele na sua empresa. Sim. Então, isso começa com o dono.
quando o dono precisa de treinamento, aí fica difícil. Por quê? Porque o nome disso é mentalidade. E a mentalidade do proprietário é difícil. Sim. Entendeu? Se for a mentalidade... Porque tem 30... Acho que tem 30 anos essa padaria. E é a mesma pessoa que dirige até hoje. Então, a mentalidade não vai mudar. Não. Se está dando certo, se não fechou nenhuma unidade, se as operações estão ali, e o cliente está insatisfeito, mas vai, não quebrou. Então, ele pensa assim, por que eu vou mexer? Ele está focando, pelo que você falou, focando na qualidade do produto e não no atendimento ao cliente. Não pessoas. Sim. Mas uma hora a coisa vai ficar, né? Insustentável. Vai ficar insustentável, porque o consumidor moderno, ele não está querendo produto só. Ele está querendo uma experiência, onde quer que ele vá. O consumidor moderno, depois da pandemia, ele ficou exigente. Porque agora ele compra pela internet. Por que eu vou naquela loja, naquela padaria, se eu posso comprar Online. o delivery? Tem o delivery ali. Sim. Tem uma resposta rápida, que o delivery me entrega em meia hora. Sim. Por que eu vou ter que pegar meu carro, gastar meu combustível lá na padaria, sendo que eu posso comprar um iFood? E a padaria entrega também. Sim. Essa mesma padaria. Entendeu? Então, o consumidor está com outra mentalidade. E para você fugir, para você competir com a internet, você tem que ser muito bom. Você não pode entregar qualquer coisa para ele. Você não pode entregar qualquer tipo de tratamento para o cliente. Sim. E nem para o paciente. Porque também a concorrência também está muito acirrada. Então, todo mundo despertou para essa questão da experiência. Então, se a sua empresa não fizer isso, não despertar para isso, o consumidor vai procurar quem dá, quem atende ele. Perfeito. Bom, você falou que tinha 4 serviços. O cliente oculto, que é esse que eu faço sem me pagarem, só que meu serviço é pago. Estou falando que eu faço normalmente, né, porque já estou com esse olho clínico. Eu tenho o cliente oculto, tá, que dura 3 horas mais ou menos. Tem o seguinte, que é o diagnóstico da cultura, que eu fico 8 horas com os colaboradores, não tem gestor, não tem gerente, não tem ninguém, não tem proprietário, só com os colaboradores para saber o olhar deles. O que eles pensam da empresa, qual a visão, missão e valores, o MVV e o propósito que as empresas têm e que se alinham aos propósitos deles. Por que eles estão ali? É como se eu fizesse um pente fino, tá, na proposta de carreira que o colaborador tem para si. Ok. Você está entendendo? Porque tem muito colaborador desalinhado com a empresa e ele é capaz de quebrar. Igual o gerente dessa padaria. Não está alinhado. Mentira. O gerente está alinhado, sim, com a cultura da empresa. A cultura que não está alinhada com o cliente. A cultura que não está alinhada com o cliente. Então, o colaborador, ele que vai te falar se ele gosta de trabalhar ali ou não. Ele que vai falar os gaps que tem de um processo para o outro. Aí eu descubro onde é que está o ponto fraco daquela empresa e do negócio, principalmente do proprietário. As empresas que eu fiz o diagnóstico, todas faltavam ou processo ou mentalidade do empresário. Ou os processos não eram claros nem eficientes, ou a mentalidade do proprietário que não fazia o negócio funcionar direito como eles queriam, e por isso que me contrataram para fazer esse diagnóstico. Aí eu mostrei os gaps e os PMIs, né, Programas de Melhoria Interna, e eu não sei se seguiram ou não, porque o diagnóstico eu não volto na empresa. O terceiro produto é o CAV, Comunica, Atende e Vende. Eu fico 8 semanas com a empresa, 8 vezes, uma vez por semana, com as atendentes e com os gerentes. Aí entra todo mundo. Né? Aí, no final, tem o Design Thinking, tem todo um trabalho de inovação nessa empresa. E, depois desse treinamento, um mês depois, eu volto para medir os KPIs. Desculpa. Para fazer as métricas necessárias para saber se o treinamento deu certo ou não. E o quarto produto é o gerenciamento da experiência do cliente, CSX, que é o que eu falei aqui o tempo todo, né? Que eu fico 3 meses com a empresa, com as empresas, e para começar da base, que é o modelo de negócio. E se tiver, a gente vai reordenar, rever, entendeu? Esse modelo de negócio. Por quê? Porque a base, o óbvio, tem que ser feito, tem que ser refeito.
Porque, às vezes, você coloca um modelo de negócio de 1 ano, 2 anos atrás, que hoje a sua empresa já está no outro ritmo, entendeu? E no outro momento. O modelo de negócio anterior já não faz tanto sentido para cá. E se for uma empresa antes da pandemia, agora, então, que não faz mesmo. Então, a gente tem que rever esse modelo de negócio e é um processo, né, que eu fico 3 meses ali vendo o quê? Os pontos de contato, vendo os pontos de contato são todo o início de relacionamento com o cliente. Sim. Você entende isso? É site, WhatsApp, e-mail, marketing. Eu também mexo no marketing, eu dou uma organizada no marketing. Na comunicação, né? Exatamente. Em nível de comunicação interna, principalmente a interna. Eu estava atendendo uma clínica odontológica, que as pessoas não se entendiam. A fofoca reinava. Nossa. A fofoca Eu tenho um cliente reinava. assim. E só mulher. Pense. É mulher ou homem. Mas eu tenho um cliente que a empresa parece que ela anda na areia. De tanto problema de picuinha, de fofoca, de rádio corredor, de informação cruzada, ouviu dizer um negócio que não tinha nada a ver, tava falando de um cliente, aí acha que tava falando de uma pessoa, e aí vira um estardalhaço dentro da empresa. Olha, Aí, quando eu coloquei os processos nos seus devidos lugares, quando eu coloquei as pessoas nos seus devidos cargos, quando eu coloquei limites entre as pessoas, o emocional desapareceu. Tipo, você veio aqui para ser atendente, você vai atender. Você veio aqui para ser auxiliar, você vai ser auxiliar. Se você é especialista em implante, não tome partido de quem faz harmonização. Se você faz canal, não fale o que a pessoa de implante tem que fazer. Cada um no seu lugar. Sim. Então, quando você coloca os cargos, as atribuições e as qualidades de cada um nos seus lugares, enaltecendo, obviamente, as habilidades, entendeu? Você tem as pessoas nos lugares certos. Esse caso, desculpa Tá. interromper, mas esse caso, começaram a implantar, era uma empresa com 38 colaboradores, então, uma empresa relativamente grande, e não tinha organograma. Olha que coisa básica. É óbvio, né? E aí, não fazia parte do meu trabalho, mas eu cheguei pro dono da empresa e falei, cara, não faz sentido nenhum isso que você está fazendo aqui, você precisa do organograma para ontem. Porque as pessoas pisam em outras caixinhas aqui dentro, apesar de elas fazerem as tarefas que correspondem a elas estão completamente fora da casinha aqui dentro. Falta de organograma. Pois é, uma faz o serviço da outra, que faz o serviço da outra, e depois, a que não gostou do serviço que foi feito, que era dela, começa a falar mal, e isso acabou. E o emocional exagerado, os hormônios ali, o emocional. E quando você faz o seu serviço, o do outro não te interessa. Sim. Então, você não vai inferir em nada do que ele fizer. Por quê? Porque é o serviço dele. Sim. Enquanto que antes, um fazia o serviço do outro, mas você não fez bem. Ah, por que você não atendeu assim? Ah, por que isso daqui? Tinha os porquês. Sim. Desnecessários. É porque você não estava aqui. E eu fiz seu serviço. Mas você não fez do jeito que eu quis. Aí ficou no emocional. Aí ficava no emocional. Eu falei assim, não, somos todos profissionais, todos vocês são profissionais, então vamos colocar as casinhas, né, no lugar delas. Sim. Então, isso deu certo. E esse gerenciamento é você mexer com o emocional das pessoas também. Você mexe com as pessoas. E elas estranham no início, né, porque a mudança, né, de comportamento acontece, mas depois dá certo. Então, negócio para pessoas e pessoas para negócios. Né? E a cultura do atendimento é isso, é você colocar um 360 na empresa e todo mundo é responsável. Inclusive, o escritório de contabilidade também que eu trabalhei, cada um no seu território, ninguém falava com o outro, não. Para demandar uma área demandar para outra, o jurídico demandar para o fiscal, tinha que passar pelo proprietário. Eu falei assim, mas que tempo de espera que o cliente vai ter se você faz essa burocracia toda? Aí o que aconteceu? Aí colocamos todas as caixinhas nos lugares e o alinhamento uma com a outra da comunicação interna. Uhum. Que não tinha comunicação interna. Eles pensavam que tinha que tinha que entrar em contato com a proprietária para a proprietária demandar
a outra. Porque essa segunda área não suportava, não admitia ser demandado por aquela outra área. E assim todas eram. Ou seja, a cultura da empresa era essa, Sim. da falha na comunicação interna. Aí eu dei uma melhorada, Deu um basta. dei um basta nisso. Ótimo. Né? Então, esses são os 4 serviços que eu tenho. Ok? Aí você falou sobre 2026, vou continuar com esses, tá? Que eu quero ter mais experiências, porque eu estou escrevendo um livro a respeito desses casos que eu passei. Não os que me falaram, né? Igual eu te falei aqui, eu quero escrever os casos que eu passei e os diagnósticos e os resultados e as possíveis possíveis não, e como não ser daquele jeito, como não ser uma empresa que espanta o cliente. Sim. Acho que vai ser esse o título, como não espantar o cliente. Porque tem muita empresa que faz isso. Ok. Inclusive, eu sou um cara ávido à leitura. Quando você lançar o seu livro, farei questão de estar lá prestigiando Com certeza. o seu lançamento. Rogério, não sei como te agradecer. Foi uma aula para mim de verdade, né? Não é sempre que eu faço anotações aqui. Gosto muito de prestar atenção, mas você tocou num ponto assim que eu falei, cara, isso aqui faz sentido a gente implantar aqui dentro. Como as pessoas te acham? Site, e-mail, Instagram, WhatsApp? Meus pontos de contato, né? Ponto de contato, faça sua propaganda. Meus pontos de contato, o site é www.rogeriabarcelos.com.br, o Instagram é @rogeriabarcelos.csx, o WhatsApp é 61992093981, e são esses 3 pontos de contato que eu uso mais. E-mail, Legal. Ninguém usa hoje em dia. né? E-mail tá né, meio Defasado. difícil. Tá bom. Então, mais fácil o WhatsApp, que eu vou repetir, 992093981. Legal. Estou aqui à disposição de quem quiser mudar a cultura do atendimento da sua empresa. Perfeito. Rogério, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. É uma honra poder ouvir a sua história e as experiências que você trouxe aqui. Realmente muito legal. Espero que você tenha gostado também do nosso lado desse bate-papo. Muito legal. E você que está aí assistindo, chegou até aqui para essa parte do programa, não esquece de dar aquele like e compartilhar com quem você tem um coleguinha que fala, puta, esse cara aqui, a experiência dele não tá legal. Pois é. Manda esse vídeo aqui para ele, porque eu acho que tem algumas experiências que foram apresentadas aqui que conseguem acender alguns gatilhos na cabeça. Com certeza. Então, obrigado para você que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo programa. Obrigada, agradeço. Tchau, obrigado.